Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico, psicólogo online, faço doutorado atualmente sobre o livro vermelho de Jung e também sobre as obras completas de uma maneira geral. Aqui no nosso curso Segredos dos Tipos Psicológicos, nós vamos falar especificamente sobre uma das obras do Jung, que é o volume 6 das obras completas. Ele foi publicado em 1920, chamado Tipos Psicológicos. Aqui pessoal, esse é o livro Tipos Psicológicos, não sei que lado que tá. O meu tá até um pouco gasto, né? Não tem mais a capa, de tanto que eu já utilizei ele. Nessa primeira lição a gente vai falar sobre o problema que envolve os tipos psicológicos. Em outras palavras, por que o Jung decidiu escrever essa obra, e também a respeito da importância dela, porque é tão importante a gente estudar os tipos psicológicos e que sentido tem hoje a gente estudar esse livro que foi publicado há praticamente 100 anos, né? Se a gente for parar para pensar, considerando os anos, praticamente por 6 anos dariam 100 anos de publicação. Essa teoria do Jung sobre os tipos psicológicos, ela continua sendo utilizada por diversos psicólogos ao redor do mundo e também em muitos testes psicológicos. Testes psicológicos esses que não são utilizados apenas no consultório, né, para avaliação de personalidade. Esses testes, como o QATI e o MBTI, a gente vai falar mais sobre eles depois. Eles são utilizados nas empresas para fazer o processo seletivo, né, para saber como que o perfil de um determinado candidato para a seleção. Então, qual que é o problema que o Jung teve e por que é tão importante a gente estudar ainda hoje, né, passados quase 100 anos, essa obra? Bem, em primeiro lugar, se a gente for analisar o mundo, né, as pessoas que estão vivendo no mundo hoje, são mais de 7 bilhões, já passou os 7 bilhões. Quando eu era pequeno a gente ainda falava em 6 bilhões. Já passou os 7 bilhões e o mundo continua crescendo, tem expectativa de passar 8, 9 bilhões. E como que nós, psicólogos, e como que nós, enquanto seres humanos, nesse mundo, podemos entender a diversidade? Não estou querendo dizer aqui da parte cultural, tá? Mas das diferenças entre as pessoas. Se a gente for no Japão, se a gente for na Tailândia, se a gente for em Guiné-Bissau, aqui no Brasil, se a gente for nos Estados Unidos, a gente vai encontrar pessoas. E essas pessoas vão ter tipos de personalidade. Cada pessoa vai ser de um jeito, um único. Todo indivíduo é único, a palavra indivíduo quer dizer isso. Mas, por outro lado, se a gente pensar nesses 7 bilhões de pessoas, a gente vai encontrar pessoas parecidas, né? Grupos de pessoas que têm características de personalidade que são parecidas, caráteres parecidos. E como que a gente classifica esses tipos de personalidade e como que a gente pode entender melhor, né, as diferenças entre as pessoas e as semelhanças que também existem entre elas. Se a gente for pensar historicamente, existem vários tipos, né? A humanidade já pensou isso bem antes da psicologia. A psicologia surge no século XIX. E a gente encontra esses tipos psicológicos, esses tipos de personalidade muito antes. A gente poderia até falar desde que o mundo é mundo, né? Existem esses tipos. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na astrologia, sei que muitas pessoas não gostam ou não conhecem, não sabem muito bem, tem preconceito, acham que é bobagem e tudo mais. Não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu discordo, mas eu já estudei bastante porque eu gosto de estudar muitas coisas diferentes. Inclusive o Jung tem um trabalho também sobre astrologia, testando estatisticamente se funciona ou não a astrologia, os mapas astrais. Mas enfim, se a gente for parar para pensar na astrologia, quando a gente fala, eu por exemplo sou do signo de Câncer, o que isso significa? Significa que existe 7 bilhões de pessoas no mundo. Desses 7 bilhões, digamos que 800 milhões são do signo de Câncer. Então todos esses 800 milhões de pessoas, ou menos, ou mais, não sei, mas vamos dizer, um número muito grande de pessoas nasceu no mesmo signo que eu. Nasceu entre junho e julho. E para a astrologia, todas essas pessoas vão ter pelo menos alguns traços de personalidade parecidos. Todos eles são cancerianos, os cancerianos
são ditos que são seres mais caseiros, são muito família, gostam de guardar as tradições, são bastante sentimentais, podem ser instáveis, mutáveis e tudo mais. Então essas características que eu acabei de dizer, elas estariam dentro desse signo, que é um tipo, né? Se a gente for pensar uma pessoa que é do signo de Áries, ou do Sagitário, enfim, qualquer um desses tipos, a gente vai notar uma classificação, né, de elementos que são daquele tipo. Então, por exemplo, o ariano é mais irritado, é mais bravo, um pouco sem paciência, muito individualista. Então, um pouco diferente do câncer, que é mais família, um pouco mais paciente. E assim, enfim, a gente faz comparações entre cada um dos signos, certo? Isso é importante. Quer dizer, se a gente pensar 7 bilhões de pessoas, a gente vai criar um grupo menor, pequenininho, 12 tipos, que são os 12 signos. Isso já está lá desde os sumérios, há mais de 5.000 anos. A gente encontra também, depois, outros tipos de personalidade. Na medicina do Hipócrates, desses 12 da astrologia, tem um pouco a ver, mas é um pouquinho diferente, a gente encontra 4 tipos. Esses tipos são terra, fogo, ar e água. Aí tem a ver com os 4 temperamentos. O temperamento nervoso, melancólico, bulímico, eu sempre esqueço de um. Mas são 4 temperamentos, enfim, baseado nesses 4 elementos da natureza. Porque antes do surgimento da química, os elementos da natureza eram divididos nisso, né? As coisas que são sólidas, a terra, as coisas que são líquidas, a água, as coisas que são do ar, né? O ar em si, e o fogo. Então nós temos 4 elementos, esses elementos também estariam presentes no homem, já que o homem faz parte da natureza. Então, se a gente pensar nesses 7 bilhões de pessoas, a gente vai encontrar 4 tipos de temperamentos. A gente pensa na Ayurveda, né, que é a medicina hindu, também são 5 tipos de personalidade. Então, você pega esses 7 bilhões e divide em grupos. Cada teoria sobre os tipos de personalidade vai ter um número. Então a astrologia tem 12, os tipos de Hipócrates são 4, a medicina ayurvédica tem, no caso, 5, né, porque é terra, fogo, água e ar também, só que tem o éter. E assim vai, né? Na história da humanidade a gente vai encontrar sempre esses tipos. A medicina evolui, depois tem a criação da química, esses elementos, esses 4 deixam de ser pensados dessa forma, a gente encontra substâncias químicas, né? E aí com o desenvolvimento da psiquiatria a gente encontra uma outra classificação. E aí que a gente está chegando perto do problema que Jung tem ali no começo do século XX. Se você tem um consultório e você é um psiquiatra, ou você é um psicólogo, ou você é um psicoterapeuta, você vai encontrar também muitas pessoas. É claro, não vão ser 7 bilhões de pessoas que vão te visitar no consultório, mas você vai encontrar, digamos, 50 pessoas. Você vai entrevistar toda semana 50 pessoas diferentes. Como que você vai ajudar? Você vai perceber que as pessoas são muito, muito distintas. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma forma de se comunicar, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais sentimentais e assim por diante. A gente vai encontrar vários tipos, vários traços. E a psiquiatria lidou com isso, então na época ainda os psiquiatras trabalhavam dentro de hospitais psiquiátricos enormes. Então quando a pessoa era internada, havia necessidade de classificar o tipo de personalidade daquela pessoa. É um pouco diferente da medicina, no caso da psiquiatria, porque na medicina a gente vai trabalhar com doenças físicas, né? Então se você tem, sei lá, asma, você tem um problema ali específico, se você tem um problema de coração, um outro problema, você divide por órgãos, no caso da medicina. No caso da psiquiatria, não. Só muito recentemente agora, a partir da década de 90, com o desenvolvimento da neurociência, que a gente está conseguindo medir o funcionamento dentro do cérebro e ver quais são as diferenças das doenças mentais, não é? Mas até então não havia essa possibilidade. Então você tinha que interpretar as doenças. Por exemplo, chegava uma pessoa para você diagnosticar, ela tinha alucinações, de que alguém estava perseguindo ela, tinha uma paranoia. Então você tinha que classificar, esse é um tipo de personalidade paranoica. Chegava uma outra pessoa que também tinha um sintoma parecido, mas era mais depressivo, né? Tinha uma depressão. Então você tinha que classificar também a personalidade depressiva e, né, deprimida.
E assim ia. Então os psiquiatras foram criando os tipos de personalidade, mas baseados sempre na psicopatologia, quer dizer, nas doenças mentais. A psicanálise do Freud depois, logo em seguida, ali no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, também teve esse mesmo problema. Então, chegavam os pacientes para o Freud, para os psicanalistas que ele foi formando, e ele tinha que dar um direcionamento para o tratamento. O Freud ele era mais sucinto e mais claro, talvez, nessas classificações. Então, ao invés de ele listar uma lista enorme de doenças mentais, como são os manuais de psiquiatria, desde aquela época e até hoje, no DSM-4, DSM-5, o Freud dividiu em menos tipos psicológicos. Ele não fala tipos psicológicos, ele fala neuroses e psicoses. Então, você tem a neurose histérica, a típica histeria, a neurose obsessiva, ele também em determinado momento coloca a neurose fóbica, depois essa neurose fóbica para os outros psicanalistas acaba sendo incluída na classificação de neurose obsessiva, e as psicoses, né, a paranoia, a esquizofrenia, o autismo depois também é colocado nessa classificação. E um terceiro grupo ainda, que é o grupo das perversões, os fetichismos, o sadomasoquismo e tudo mais. Então ele coloca 3 tipos de básicos, assim. O Freud é bem sucinto, claro que isso é reformulado depois por Lacan, em termos de estrutura. Mas é o mesmo problema, como classificar as pessoas que chegam para o consultório. O Freud classifica então em neuróticos, psicóticos e perversos. Essa é a classificação que tem dentro da psicanálise. O Jung trabalhou com Freud. Eu vou falar um pouquinho mais agora da história do Jung, né? Ele trabalhou com Freud, mas depois ele rompe com Freud, então ele vai criar um outro tipo de classificação. Então, pessoal, se a gente for pensar na história do Jung, é uma história bem abrangente, claro, é uma história de décadas e décadas de produção. Eu vou tentar resumir na medida do possível a biografia dele. Creio que muitos de vocês já conheçam toda a obra, né, da criação da psicologia analítica. Se vocês não conhecerem, a gente pode debater, vocês podem comentar e a gente vai tirando as dúvidas. Eu posso postar alguns links, mas eu vou tentar ser sucinto para a gente atingir os objetivos aqui dessa primeira lição, tá? Bem, o Jung se formou em medicina em 1900, exatamente. Ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico. Ele era suíço, né, nasceu na Suíça, e suíço-alemão. A Suíça tem 3 línguas, né? Ele desde berço, a família dele era alemã, então ele falava alemão. E assim que ele se forma em 1900, ele vai trabalhar nesse hospital chamado Burgoslich. E no Burgoslich ele vai ter contato com um grande pesquisador da área, que é o Bleuler. Esse pesquisador, o Bleuler, era o chefe do hospital psiquiátrico. Ele, inclusive, é o criador do conceito de esquizofrenia. Você vê a importância desse pesquisador. E o Jung começa a trabalhar lá, né? Lá tem um laboratório, ele começa a atender os pacientes do hospital psiquiátrico, faz determinadas pesquisas com o teste de associação de palavras. A gente está estudando isso no curso Jung, sobre os complexos, sobre os afetos, e ele começa a desenvolver esse tipo de pesquisa. Um pouquinho depois, em 1904, até um pouquinho antes, ele começa a ter contato com Freud. Em 1906, se não me engano, ele vai visitar o Freud. Não sei se é 1906 ou 1907, né? Mas de toda forma ele conhece o Freud nesse começo do século e fica trabalhando com Freud entre esse período, 1906, 1907 até 1912. Quando ele começa a discordar cada vez mais de alguns pontos da teoria que o Freud está criando da psicanálise. E em 1910, dentro da história do movimento psicanalítico, é bem curioso isso. Tem um outro pesquisador chamado Alfred Adler. E o Alfred Adler, ele rompe com Freud. Ele é o primeiro pesquisador a dizer que o Freud estava errado, assim, abertamente, dentro do movimento, né? Tem todos aqueles pesquisadores que estavam seguindo, vamos dizer assim, o Freud como um líder, como um grande teórico, como uma pessoa genial, teoricamente. E o primeiro a romper é o Adler. O Adler fala que o Freud não está certo. As pesquisas dele não estão certas. Não tem nada a ver você dizer que um neurótico fica neurótico por causa da família, por causa de relações sexuais, né? Do complexo de Édipo. Eu não vou me estender aqui muito nos conceitos da psicanálise,
mas também, se alguém tiver dúvida, eu posso falar mais sobre isso. Posso postar alguns links, a gente tem textos no site também sobre esses temas. Mas o Adler chega e fala, não concordo, vou sair do movimento, vou criar minha própria teoria. E ele cria o famoso conceito de complexo de inferioridade e complexo de superioridade, né? Os dois são ligados, e quem tem complexo de superioridade tem um pouquinho de complexo de inferioridade, enfim. Mas ele cria esse primeiro conceito aí, que é um conceito muito importante da psicologia, que ele vai chamar de psicologia individual. O Jung estava ainda dentro do movimento, né, da psicanálise, e ele vê esse rompimento do Adler. Passado um pouquinho de tempo, ele assume a presidência da Associação Psicanalítica Internacional, ele é o primeiro presidente. Então isso também demonstra aí como que o Freud levava em conta o trabalho do Jung, como ele era respeitado dentro desse movimento psicanalítico. E ele vê o Adler romper, 1910. Passa um pouquinho, em 1912 ele assume esse posto, mas ele começa a discordar cada vez mais. Ele publica um volume chamado Símbolos da Transformação da Libido, que é exatamente o livro antes dos tipos psicológicos, o volume 5, né, de tipos psicológicos é o volume 6. E em 1914 ele decide romper, ele fala, não está certo, eu não concordo realmente com o que o Freud fala em muitos aspectos, não dá para continuar mentindo, assim vamos dizer, né? Não dá para continuar simplesmente seguindo alguém, sendo que eu discordo. Freud não aceitava pontos de vista totalmente diferentes do dele. Então a solução era assim, ou você fica dentro do movimento aqui comigo, né, como se Freud dissesse isso, ou você fica dentro da psicanálise ou você vai criar seu próprio movimento, vai criar sua própria teoria. Se você fica dentro da psicanálise, você pode discordar dentro de certos limites. Se você concordar com os pressupostos básicos a respeito do que é o inconsciente, qual que é a etiologia das neuroses, né, a causa das neuroses, como fazer o tratamento, se você concorda com esses pressupostos básicos, você pode ficar. O Jung já estava discordando desses pressupostos há um tempo, ele ainda fica levando assim, né, em banho-maria, até o ponto que ele fala, não tem como mais. Na autobiografia dele, ele explica o porquê. Ele fala que quando ele viu o Adler rompendo em 1910, ele percebeu que um mesmo caso clínico, você imagina, uma mesma pessoa chegou no consultório, contou as mesmas coisas, estava com os mesmos problemas. Ela poderia ser tratada e ela poderia ser ajudada tanto pelo Freud quanto pelo Adler. Então, esse é o problema dele, que vai levar ele a produzir, né, de 1914 a 1920, os tipos psicológicos. Como que um caso clínico pode ser interpretado de maneiras tão diferentes? Como que o Freud pode dizer que aquele caso significava um determinado sentido e o Adler dizer que significava uma outra coisa totalmente diferente, praticamente oposto? Freud dizer que a causa da neurose da pessoa era o complexo de Édipo, as vivências ali na família, as relações né, da libido, as identificações e tudo mais. Enquanto que o Adler fala, não é isso. A pessoa sempre tem o desejo de poder, né? Ela tem a vontade de poder, que ele chama, de se superar e de não ser submissa. Ou então ela se mantém nesse complexo, como ela é criança, ela tem as deficiências que todas as pessoas têm quando são crianças, elas são pequenas, precisam de cuidados e tal. A pessoa pode levar aquele complexo de inferioridade, de precisar ser cuidado, de precisar de ajuda. Então, não sei se vocês conseguem perceber, né? São dois pontos de vista muito diferentes. Ponto de vista da sexualidade e ponto de vista do poder. Não dá para você juntar as duas coisas na mesma teoria. Ou é um ou é outro. E esse que é o problema do Jung, o problema inicial. Como isso é possível? Como você pode fazer dentro da psicologia, dentro da psicanálise, como dentro, sabe, do consultório clínico, como que você pode criar duas teorias tão diferentes? Como que isso é possível? E o Jung fica um período pensando, refletindo sobre isso. Ele tem diversas cartas que ele troca com pesquisadores de outras áreas, da psicologia também. E ele chega à conclusão que o problema não é o caso clínico. Então, aquele sujeito X que tinha um determinado sintoma e chegou no consultório para ser tratado, ele tinha a história pessoal dele. O que varia é o pesquisador. No caso, o que varia é a personalidade de quem está analisando o caso clínico.
Então você pode, se você tem um tipo de personalidade mais parecido com Freud, você vai concordar com Freud. Se você tem um tipo de personalidade mais parecido com Adler, você vai concordar com Adler. Então, novamente, você tem aquele mesmo problema que eu estava falando no começo. Você tem 7 bilhões de pessoas, como que você classifica isso? Para o Jung, o Freud classificou de um determinado jeito, e o Adler classificou de outro jeito. E aí você criou duas teorias diferentes. O que o Jung vai tentar é criar um terceiro ponto para explicar essas interpretações diferentes. Então ele cria tipos de personalidade, e esses tipos de personalidade vão criar teorias diferentes. E isso não só na psicologia, na filosofia, nas artes. A gente vai, na próxima lição, a gente vai falar mais sobre isso, sobre os tipos psicológicos na história. A gente vai falar um pouco mais sobre na psicopatologia também. Então, pessoal, é aqui que a gente chega no problema do livro. O Jung escreveu esse livro, igual eu mostrei para vocês já, Os Tipos Psicológicos, que é o tema, né, do nosso curso. Ele tem, deixa eu ver exatamente, quase 600 páginas, e nesse livro ele vai criar a classificação dele. Basicamente, ele está com o mesmo problema para tentar descobrir por que o Freud interpretava de um jeito e por que o Adler interpretava de um jeito, mas ele também tinha, claro, um objetivo muito maior. Não era só saber do Freud e do Adler. O começo do problema começa a aparecer na cabeça dele a partir dessas relações ali. Mas no fim das contas ele está com o problema que eu estava falando no começo. Como que você entende as pessoas? Como que você pode compreender tantas e tantas pessoas diferentes no mundo? Como que você pode conseguir conviver com as pessoas e com essas diferenças? Por que existem tantos conflitos? Se você trabalha com consultório, se você é psicoterapeuta, mesmo se você tem outra profissão, será que você consegue reconhecer essas diferenças? Uma pessoa ser mais falante, outra ser mais quieta, uma pessoa ser mais racional, outra ser menos, uma pessoa ser mais ativa, outra ser mais passiva? Será que a gente consegue entender essas diferenças? Será que a gente entende quem a gente é, qual o tipo de personalidade que a gente tem? Acho que muitas pessoas nunca pararam para pensar muito a respeito disso, né? A maior parte das pessoas tem a ideia de que todos são mais ou menos iguais, todos são mais ou menos igual eu sou. E aí quando acontece alguma coisa diferente, que a pessoa não reage, a outra pessoa não reage exatamente como esperado, aí é um susto. Nossa, mas como assim? Como que a pessoa pode fazer isso? Como que a pessoa é tão esquisita assim? Como que ela pode fazer dessa forma? Vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito da teoria do Jung, dos tipos psicológicos. Na próxima lição a gente vai falar sobre os tipos na história, então a gente vai falar mais sobre como que esses tipos psicológicos apareceram já na filosofia, nas artes, no desenvolvimento da ciência, na psicologia também. A gente vai retomar essa questão do Freud e do Adler, com certeza, e das outras teorias até da psicologia também. A gente vai falar um contexto mais geral na próxima aula. A partir da terceira aula a gente vai falar sobre cada um dos tipos, e aí a gente vai adentrar exatamente, tá? Nas características e em todos os detalhes. Aqui agora eu vou dar um resumo abreviado, né? Um resumo resumido de cada um dos tipos, para vocês terem uma noção do que a gente vai lidar nos próximos capítulos, né, do curso, nas próximas lições. Então, quando o Jung começa a analisar o Freud e o Adler, ele reconhece dois tipos básicos de personalidade. Primeiro, é uma personalidade que está mais ligada ao mundo. Ela coloca mais importância nos outros, os outros têm muita influência, que está mais ligado, no caso, ao Adler. E tem outro tipo de personalidade que é mais interna, sobre o sentido que a pessoa mesmo reconhece dentro de si, sobre o que ela pensa, sobre o que ela imagina, que no caso é mais o Freud. Mas é um pouco complicado fazer essa associação, a gente não está tentando interpretar nem o Freud nem o Adler aqui. De todo modo, o que eu quero dizer é que o primeiro passo do Jung é dividir as 7 bilhões de pessoas em dois tipos. Então são dois tipos de atitudes. Notem bem, são dois tipos de atitudes. Depois a gente vai falar de 4 tipos de funções psicológicas, é um pouquinho diferente.
Então, esses 4 tipos de funções que a gente vai falar daqui a pouco, eles vão se ligar a esses 2 tipos de atitudes. Então, vai duplicar, vão ser 8 funções ao invés de 4 só. Primeiras atitudes, então. Nós temos uma atitude extrovertida e uma atitude que é introvertida. A atitude que é extrovertida, o ex, tem a ver com fora. Então, a personalidade da pessoa, a psique, a libido, ela vai para fora. Ela vai lidar com as outras pessoas, ela vai lidar com o mundo, ela vai querer conquistar coisas, ela é, né, voltada para fora. Imagina isso, né, voltada para fora. Isso vai se refletir, inclusive, em vários comportamentos. A pessoa, por exemplo, não vai querer ficar tão em casa, ela vai querer sair, vai querer ir em festa, vai querer trabalhar, vai querer viajar, vai estar fora. Então a gente imagina a extroversão como fora, para fora. E a introversão é para dentro. A pessoa que é introvertida, ela é voltada mais para dentro. Ela tem um foco de personalidade que vai fazer com que ela se importe consigo mesma mais. O que é curioso é que no desenvolvimento das teorias psicológicas, a gente vai notar que a introversão era considerada uma doença. Então, quando a pessoa não queria ir para fora, quando ela não queria sair de casa, trabalhar, fazer as coisas dela, e não era tão ativa, assim, vamos dizer, no mundo, não era tão sociável, ela às vezes era considerada até doente. O Jung vai ser muito importante para reconhecer que a introversão não necessariamente é uma doença. Por que isso aconteceu? Porque a sociedade ocidental é extrovertida. A maior parte das pessoas são extrovertidas aqui. Isso pegando a Europa toda, Estados Unidos, Brasil, né, e América Latina toda. Aqui a maior parte das pessoas são extrovertidas. Isso faz com que vários pesquisadores extrovertidos vão achar as pessoas que são introvertidas como problemáticas. Mas isso não é verdade. As duas atitudes são totalmente saudáveis. A gente vai notar que algumas pessoas são mais extrovertidas, outras pessoas são menos extrovertidas, algumas pessoas são mais introvertidas, outras são menos. Quando a gente vai dizer que uma pessoa é introvertida, o né, isso desde a filosofia dá um caráter de essência, como se a pessoa não mudasse. Isso também não é verdade na teoria do Jung. Então, eu, por exemplo, sou mais introvertido, mas em muitos momentos eu sou muito extrovertido. Entende? É uma questão de momentos. Como que a gente vai dizer que uma pessoa é introvertida ou é extrovertida? A partir da frequência, da quantidade de tempo que ela fica naquela atitude. Se a pessoa fica o tempo todo voltada para fora, voltada para as outras pessoas, se comunica muito, fala e vai, sai, e está sempre com muita gente, com muitos amigos, enfim, é muito ativa para fora, a atividade psíquica dela é toda para fora, a gente vai dizer que essa pessoa é mais, portanto, extrovertida, né? A frequência de tempo que ela passa, né, na libido dela para fora é muito maior, então por isso que a gente diz que aquela pessoa é extrovertida. O contrário também é verdadeiro, a pessoa é mais introvertida, ela é mais voltada para dentro, ela é mais voltada para o mundo interno dela. E o mundo interno é muito rico, tá? Não é, como eu disse, não é uma doença, não é um problema. Também é importante notar que a introversão, ser voltado para dentro, não quer dizer que a pessoa seja tímida. Se ela precisa falar para 1000 pessoas, o público, ela vai falar. Se ela precisa, de repente, né, na escola, na faculdade, no trabalho, ter convívio com muitas pessoas, ela vai ter. A pessoa tímida, ela já tem uma dificuldade. A gente pode dizer que a timidez é uma dificuldade. Eu não diria que é uma doença, mas a gente pode dizer que é uma dificuldade. E por incrível que pareça, uma pessoa que é extrovertida, que é aberta, que conversa com muita gente e tudo mais, ela pode ser tímida. A gente nota que, por exemplo, tem pessoas que são extrovertidas, mas são tímidas em relações amorosas. Ela vai se sentir tímida para chegar em alguém, para conversar, para abordar, para tentar conquistar. Uma pessoa extrovertida também ela pode ser tímida, às vezes, para falar em público, né? A gente sabe que falar em público é um problema para muitas pessoas. Portanto, a questão da extroversão e da introversão é independente da timidez. A timidez é como se fosse uma dificuldade comportamental que pode estar presente em pessoas introvertidas ou extrovertidas. A introversão, se ser voltado para dentro, não quer dizer timidez. Isso é muito importante, eu vou retomar isso mais vezes depois. Então, certo, pessoal, olha, a gente tem introversão e extroversão. São duas atitudes, são duas formas de agir no mundo,
duas formas de se comportar, duas formas da alma, da psique, da libido atuar. Uma forma é ex, portanto para fora, e outra forma é in, é para dentro. Ok? Então, duas atitudes, certo? Duas atitudes. A gente vai falar agora das 4 funções psíquicas. O que são funções psíquicas? São formas de atuação, né, da psique. Vai ficar mais claro agora quando eu descrever, tá? É o seguinte: existem 4 funções psíquicas para o Jung: pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. São 4 funções básicas de toda a personalidade. Todas as pessoas no mundo atuam, se comportam, fazem essas 4 atividades, essas 4 funções. Assim como no caso da atitude, apesar da gente utilizar essas 4 funções, a gente vai ter, cada pessoa, cada tipo de personalidade, cada tipo psicológico vai, vamos dizer assim, se especializar em um. Não são 4, você pode às vezes ser mais intuitivo, você pode ser mais sentimental, você pode ser mais perceptivo, né, que é a função sensação, ou você pode ser mais pensamento. O que significa então? Nas próximas lições a gente vai ver que existe uma dinâmica. Então, apesar da gente falar em 4 funções, a gente vai dividir essas 4 funções em 2 e 2. São 2 funções opostas e 2 funções opostas. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que o pensamento é o oposto do sentimento. Eu vou definir bem sentimento porque sentimento a gente confunde um pouco com emoção, e não é a mesma coisa. E também intuição e sensação. São 2 funções psicológicas opostas. Então, voltando, são 4 funções, mas são 2 oposições. O pensamento é o contrário do sentimento, enquanto que a intuição é o contrário da sensação. Ok? Pessoal, então vamos falar das 4 funções que o Jung define, e a partir das 4 funções, junto das 2 atitudes, a gente vai conseguir chegar aos tipos psicológicos de Jung, né? Cada um dos tipos de personalidade que ele vai descrever, a gente vai ver as dinâmicas, né? Como que esses tipos também são dinâmicos. Existe um movimento de polaridade entre o inconsciente e a consciência. Descrevendo também vai ficar mais claro, tá, pessoal? Lembrando, sempre que vocês tiverem dúvidas, sempre que vocês tiverem algum questionamento, vocês podem comentar aqui na lição, vocês podem me mandar e-mail. Se de repente você não fica muito à vontade para comentar e deixar o seu comentário lá público, às vezes você tem um pouco mais, né, de introversão, não quer aparecer muito, tudo bem, você pode me mandar e-mail. Vamos começar então pelas 4 funções. Como eu disse, são 4 funções, mas dessas 4 funções a gente vai dividir em 2 grupos. O primeiro grupo que a gente vai falar agora é pensamento e sentimento. Primeiro, pensamento. Não é difícil entender o que é pensar. O pensamento é você descrever, através da lógica, através de conceitos, um mundo. Uma pessoa que é mais racional, que é mais lógica, ela descreve o mundo a partir dos conceitos e ela explica esse mundo a partir dos conceitos. Se a gente der alguns exemplos, eu acho que fica mais claro. Uma pessoa que estuda filosofia, ela trabalha o tempo todo com conceitos. O que é o mundo, o que é o ser, o que é a ideia, o que é o ente. Então você vai definindo, né, cada um dos conceitos ali dentro da filosofia. As pessoas que lidam com ciência, em geral, cientistas, um físico, um químico, também estão fazendo muito uso dessa função pensamento, que é uma função de você classificar e ordenar o mundo através de lógica. Quem mais que a gente poderia dizer que é pensamento, não é? Isso, no caso, pessoal, são só alguns exemplos. A gente vai encontrar a função pensamento nas artes também, em todo tipo de lugar, né? Em todas as profissões, pessoas que não trabalham, os empregados e tudo mais, por criança. O que é importante a gente
perceber que a função psíquica ela está presente em todas as pessoas, como eu disse, mas algumas pessoas vão ser mais pensamento, vão utilizar mais essa função lógica. Enquanto eu estou dando aula aqui para vocês, quando a gente está conversando nessa videoaula, eu estou utilizando muito da função pensamento porque eu estou classificando e ordenando, né, os tipos psicológicos a partir de lógicas. A gente vai entendendo as dinâmicas, vai entendendo os limites e tal. A grosso modo, aqui para uma primeira lição, a gente vai entrar fundo depois na função pensamento, em todas as outras. Pensem a função pensamento como uma pessoa racional. Não sei se todos conhecem, mas existe um seriado muito famoso, ele passa na TV aqui no Brasil, passa na TV a cabo também, que é o Dr. House, né? Um médico muito bom, muito renomado, ele consegue descobrir casos que são muito difíceis, e ele é um típico personagem que seria classificado como função pensamento. Ele vai por lógica, ele vai ordenando, ele vai classificando. A característica grande, também forte, da função pensamento é que o pensamento está na consciência, mas para o Jung, como o pensamento está bem forte, ele vai excluir as outras funções psíquicas, mas principalmente ele vai excluir o sentimento. Então por isso que são oposições. Então quando a pessoa tem um pensamento muito forte, o sentimento vai para baixo, quer dizer, fica inconsciente. E o que isso faz? No caso do Dr. House, um exemplo bom, se vocês não conhecem, por favor, pesquisem, tentem achar na internet, ver algum episódio para vocês reconhecerem esse tipo, né? O House, ele é um sujeito de pensamento, então ele deixa de fora essa questão do sentimento. O sentimento é o julgamento de valor, a capacidade de colocar o mundo não sobre a lógica. Você não vai enquadrar o mundo todo a partir da lógica, a partir de conceitos, de critérios, de classificações, de ordenações mentais. No caso do sentimento para o Jung, e sentimento aqui, como eu disse, não tem a ver tanto com emoção, tem a ver com julgamento de valor. Isso é por causa da palavra lá em alemão, Jung escreveu em alemão, é um pouquinho diferente pra gente. Quando a gente pensa em sentimento, a gente pensa em, eu tô com tal sentimento, tô sentindo tal sentimento, né, tal emoção. Para ele, e para todo o pessoal que está na língua alemã, a palavra sentimento quer dizer um julgamento de valor. Então quando a gente diz assim, isso é bom, isso é mal, isso é feio, isso é bonito, isso é legal, isso não é legal, isso é justo, isso é injusto, né? Todos esses critérios que a gente vai ligar mais para a parte da ética, a parte da política, de você saber assim, valorizar, né, as preferências. Eu gosto mais disso do que daquilo por causa disso, né? Eu gosto mais da música X porque a música X é mais bonita por causa desse valor. Você não está ordenando por lógica, você está ordenando a partir do seu sentimento, da sua preferência sentimental. É um julgamento de valor. Quer dizer, o que é o julgamento de valor? Você está valorizando, e isso tem mais valor do que o outro, né? Do que o outro item ali. Então isso é mais, por exemplo, uma modelo, ela é mais bonita, né? Você está valorizando a modelo do que a outra modelo, ou do que uma outra pessoa qualquer. Então, você está comparando, e você compara as pessoas, os elementos, o que for, e você valoriza um e desvaloriza os outros. Isso é julgamento de valor. Você está valorizando e desvalorizando, né? Então todos esses critérios, quando a gente diz isso é feio, isso é bonito, isso é ruim, isso é bom, isso é mal, se a gente pensa em várias questões da psicologia, a gente não vai estar fazendo uso do pensamento, a gente vai estar fazendo uso do sentimento, né? Na faculdade de psicologia era muito comum a gente ter questões assim, por exemplo, recentemente teve um crime, o assassino cometeu o crime quando ele tinha 17 anos. Pela lei do Brasil, com 17 anos ele não pode ser julgado como se ele fosse maior. Se ele tivesse 18, ele seria julgado como adulto, com 17 não. Mas ele cometeu o mesmo crime, né, que um assassino com 18 anos, o crime é o mesmo. É melhor a gente abaixar essa questão da maioridade penal ou não? O que é melhor? O que é mais justo? O que é mais adequado? O que é mais inadequado? Quando a gente está pensando em questões desse tipo, a gente está fazendo uso da função sentimento. Voltando um pouquinho para o exemplo do House, se a gente for observar a série, a gente vai ver que o House ele tem a função pensamento super desenvolvida, mas a função sentimento é muito pouco desenvolvida.
Isso faz com que ele seja um sujeito muito difícil de lidar, porque como ele não consegue avaliar o valor dele e do outro, ele fica meio perdido nas relações sociais. Então ele normalmente é muito grosso, é muito estúpido, muito até mal-humorado, ele não consegue ter uma relação, né, com o outro. Normalmente as pessoas que se relacionam muito bem, tem vários amigos, tem várias pessoas assim próximas e consegue conviver e conversar com todo tipo de gente, é uma pessoa que tem a função sentimento bem elaborada. Por quê? Porque ela vai conseguir então perceber qual que é o valor dela. Por exemplo, no caso que eu acabei de explicar, da maioridade penal, eu posso dizer assim que eu sou contra a maioridade penal, eu acho que isso não vai resolver. Se você abaixa e você condena a pessoa com menos idade para ser julgado como adulto, isso não vai resolver o problema. Esse é o meu julgamento de valor, pessoal, do Felipe aqui. Mas, como eu posso considerar e utilizar muito bem essa função sentimento, eu vou encontrar pessoas que discordam da minha opinião, certo? Pessoas que têm opinião totalmente diversa. E eu posso aceitar, eu posso ouvir esse outro julgamento de valor, tentar chegar às vezes no meio termo, tentar convencer o outro ou ser convencido, enfim, ter um diálogo aberto com a outra pessoa a partir desses julgamentos de valores todos, e aí eu vou conseguir conviver com a outra pessoa, mesmo que ela tenha uma opinião diferente, eu consigo conviver. Isso quando a pessoa tem a função sentimento bem desenvolvida. Então é um tipo de personalidade sentimento. No caso do House, ele é um tipo de personalidade pensamento. Isso faz com que o sentimento dele seja muito fraco. E aí faz com que ele, por sua vez, não consiga lidar muito bem com as outras pessoas, com esses julgamentos das outras pessoas. A opinião dele é o que importa, o que basta e acabou. Ele valoriza o pensamento dele, então, por lógica, ele já definiu, é aquilo, acabou, pronto, não me importo tanto com o outro. A pessoa sentimento não, normalmente ela vai se importar muito com os valores também das outras pessoas. Uma pessoa que é sentimento, ela pode, vamos dizer, que ela seja flamenguista, né, eu torço pro Flamengo. Tudo bem, ela tem aquele julgamento de valor, Flamengo é o melhor time, mas se ela tiver a função sentimento bastante valorizada, ela vai conhecer os outros times, ela vai conseguir conviver bem com as outras pessoas que são torcedoras dos outros times também, e isso não vai ser tanto um problema, ela vai conseguir dizer, não, tal jogador é bom, tal não é, tá vendo? Isso é um julgamento de valor, o jogador é bom ou ruim? Ele é competente ou incompetente? Isso é um julgamento de valor. Quando você faz um julgamento de valor, quando você faz essa avaliação, você está utilizando da função sentimento, ok? Isso faz com que o convívio social seja muito grande. Vou te dar um outro exemplo, tá, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Eu participo de vários grupos no Facebook, por causa do meu trabalho com o site. Existe um grupo do pessoal que trabalha com as mídias sociais. São pessoas que trabalham dentro de agências e prestam serviço para outras empresas para gerir, por exemplo, o Facebook da empresa, para gerir o Twitter, o LinkedIn, o Google+, enfim, as mídias sociais. Para a pessoa trabalhar nessa área, ela tem que ter um pé muito forte nessa função sentimento, porque ela vai conseguir perceber o julgamento de valor dela, né? O que seria melhor eu divulgar para divulgar essa marca? Por exemplo, no caso do meu site, eu tenho minha fanpage. Será que vai ser bom se eu divulgar uma determinada imagem do Jung com uma determinada frase? Isso vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Quer dizer, eu estou fazendo uma avaliação do meu julgamento de valor para achar se isso é positivo ou negativo, e ao mesmo tempo eu estou fazendo o julgamento de valor também do outro. O outro, será que a outra pessoa vai divulgar isso que eu estou postando como legal? Será que ela vai curtir? Será que ela vai compartilhar? Eu estou fazendo uso da função sentimento aqui. Eu estou julgando os valores, isso é bom ou não. Então, se eu colocar, de repente, uma frase de autoajuda, pode ser bom, pode ser legal, as pessoas podem curtir e divulgar minha página. Se eu colocar uma frase, vamos dizer, religiosa, né, dentro da minha página de psicologia, se eu colocar assim, Deus é bom, por exemplo, será que as outras pessoas que gostam de psicologia vão gostar dessa frase? Eu, na minha opinião, eu creio que não vão gostar. As pessoas podem ser religiosas, mas aquilo não é o âmbito, né? Não é o que elas querem ouvir numa página de psicologia.
E saber avaliar, a função sentimento é uma função de avaliação. Saber avaliar isso, o que é melhor, o que é pior, saber fazer essa avaliação é o tipo sentimento. Né? Tipo sentimento. Ok, pessoal? Continuando, pessoal, agora a gente vai passar, a gente falou do pensamento, que é o oposto do sentimento, são funções contrárias. Por que são funções contrárias? Por que são opostos para o Jung? Porque quando você utiliza um, você não utiliza o outro. Para o pensamento e para o sentimento, isso talvez não fique tão claro de momento, já que o pensamento é por lógica, o sentimento é por valor. Pode parecer um contraditório. Por que necessariamente é o oposto? Mas nas outras duas funções a gente vai ver claramente que são opostas. As outras duas funções são sensação e intuição. Sensação, tranquila, fácil, facinho, talvez seja a função mais fácil de compreender. Sensação para o Jung, o tipo perceptivo, é a pessoa que utiliza muito bem os 5 sentidos. Ela tem uma capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de degustar, de sentir o cheiro, muito boa. Ela usa os 5 sentidos de uma maneira assim, muito apurada, muito acurada. Pode ser que ao longo da vida a pessoa já tenha essa função bem aperfeiçoada, mas talvez ela se especialize. Vamos dizer, um chefe de cozinha, ele tem uma capacidade de degustar cada prato, cada sabor está ligado com o cheiro, não é? A gente faz um prato assim, uma lasanha, uma carne, faz um determinado prato, um bolo, enfim, faz qualquer prato, qualquer receita. Ela tem um sabor bem específico, ela tem que ter, sei lá, de repente uma quantidade de sal, às vezes falta sal, às vezes sobra sal, às vezes tem açúcar, falta açúcar. Um chefe de cozinha bom, ou uma dona de casa que cozinhe muito bem, ela vai desenvolver, ela vai aperfeiçoar essa função psíquica, ela vai conseguir trabalhar muito bem isso. Por quê? Se a gente pega um prato assim, delicioso, a gente vai notar que aquele prato ele vai ter um gosto, primeiro, muito bom, ele vai ter um cheiro, de repente, muito bom, ele vai ter, né, uma sensação, ele vai trazer uma sensação física muito boa. E tudo isso tem a ver com sensações, são 5 sentidos. Sensação, 5 sentidos. É só vocês guardarem isso, que vocês vão se recordar sempre do que é o tipo sensação. Como eu disse no começo, eu vou sempre frisar isso, todas as pessoas têm todas as funções. Assim como uma pessoa às vezes é extrovertida, às vezes é introvertida, o que vai fazer com que a gente defina o tipo da pessoa seja a frequência, né, a quantidade de tempo que ela utiliza a extroversão ou a introversão, no caso das funções também. Todo mundo, né, teoricamente tem os 5 sentidos. Às vezes a pessoa tem uma deficiência, tudo bem, não tem um ou outro sentido. Todos nós utilizamos os 5 sentidos. Mas a pessoa que é sensação, ela se especializa, ela utiliza muito mais. Ela desenvolve aquela habilidade de perceber bem melhor do que as outras pessoas que não têm tanto a função perceptiva. Então ela consegue guardar detalhes muito, muito específicos. Uma pessoa que de repente trabalha testando perfumes, consegue perceber assim, com coisas que a gente não consegue normalmente. O perfume é de uma determinada planta que só nasce em tal região do Brasil, que tem aquele perfume, tem aquele buquê. Então, isso é uma pessoa sensação. É uma pessoa bastante ligada aos sentidos, à percepção detalhada das coisas. Deixa eu pensar um músico, né? Um bom músico, ele também é normalmente uma pessoa que desenvolveu muito bem a sensação. Ele consegue perceber uma nota naquele piano, todas aquelas notas de um piano, ele consegue reconhecer imediatamente qual nota que está tocando. Ele consegue perceber se está afinado ou se está desafinado, às vezes por ondas assim, de frequência vibratória muito, muito parecidas. Ele consegue perceber, não, isso está afinado, isso não está afinado. Esse é o tipo sensação. A pessoa é ligada aos 5 sentidos. Uma pessoa que é ligada aos 5 sentidos, ela também tem uma memória que é ligada aos 5 sentidos. Ela utiliza tanto isso que a memória dela está vinculada. É fácil a gente perceber uma pessoa sensação pelos detalhes. A pessoa consegue reconhecer os detalhes. Há 3 anos atrás,
você estava naquela festa, utilizando aquele vestido, com aquele perfume, com aquele colar. Né? Isso é uma pessoa certamente sensação. Ok, pessoal? Sensação, utilização dos 5 sentidos. A intuição talvez seja o tipo mais difícil de descrever. A maneira mais fácil de a gente começar a entender o que é a intuição é um pouquinho equivocado, mas a fins didáticos, né, com fins didáticos a gente pode dizer. A intuição é uma percepção inconsciente, essa é a definição do Jung, é uma percepção via inconsciente. Ao invés da pessoa perceber a partir do mundo dos 5 sentidos, né, das sensações dos 5 sentidos, a pessoa tem uma percepção que é através do inconsciente, uma percepção que vem, digamos, de dentro. O que a gente vai dizer no senso comum é que é uma percepção do 6º sentido. Então, a intuição é o contrário da sensação. Quem utiliza muito a sensação não tem a intuição desenvolvida. E quem utiliza muito a intuição não tem a sensação desenvolvida. Uma pessoa intuitiva, portanto, ela não vai ser muito detalhista. Ela vai perceber, às vezes, as possibilidades, o que pode acontecer, o que aconteceu pelo total. Uma boa forma da gente compreender a diferença entre uma pessoa sensação e uma pessoa intuição é descrevendo como que a pessoa lida com os detalhes. Se a pessoa é detalhista, ela é provavelmente uma pessoa perceptiva, ligada à sensação. Se a pessoa pensa mais o total, o geral, ela não liga tanto aos detalhes, ela é mais intuitiva, provavelmente. Aquela velha história da árvore e da floresta, certo? Tem a floresta, imagine uma floresta, uma grande floresta na sua frente. Uma pessoa sensação, ela vai perceber cada árvore, ela vai perceber as folhas das árvores, ela vai perceber a diferença que tem entre a planta daqui e a planta de lá, o perfume, o cheiro, a textura, a cor, né? Uma cor verde musgo, uma cor verde forte, enfim, vai descrever todas as diferenças a partir dos detalhes. A pessoa intuitiva, ela vai ver que é uma floresta, ela vai ver a totalidade das coisas, que ela percebe mais no geral. Outra diferença grande, né? A pessoa intuitiva é muito ligada às possibilidades. Normalmente é uma pessoa muito criativa, tem uma facilidade grande de criar, de inovar, de dar saltos. Então, como a pessoa sensação, ela precisa ir passo por passo. Se ela vai escrever um texto, ela vai passo por passo escrevendo aquele texto. Ela vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Isso não só na escrita, mas em todas as áreas da vida. Ela vai fazendo passo por passo. Como ela se apega aos detalhes, ela vai nos detalhes e vai minuciosamente indo um por um. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Porque os sentidos também fazem com que a gente tenha que fazer isso. Se você está tocando violão, se está tocando piano, é uma nota por vez, é uma coisa de cada vez, uma coisa depois da outra, não é? É sempre um sentido, uma sensação depois da outra. No caso da intuição, não. A intuição lida com o tempo de uma maneira um pouco diferente, como é uma percepção pelo inconsciente, a intuição dá saltos. Então a pessoa está escrevendo um texto, ela às vezes começa pelo final, volta no começo, depois escreve no meio. As ideias vão e voltam, é uma mente circular, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é um passo de cada vez. Por isso, uma pessoa que é intuitiva, normalmente ela não é muito organizada até, porque ela não coloca as coisas em ordem a partir dos sentidos, ela não coloca os livros, né, por autor, por cor, ela não coloca a roupa dela também por cor, por estilo, por tipo de ano e tal. Ela coloca lá. Ela vê que existe um guarda-roupa, né? Ela vê que existe uma biblioteca. Ela vai classificar o mundo de uma maneira mais geral. E como ela é muito intuitiva, como as coisas mudam muito dentro da cabeça dela, ela não vai ter uma organização linear. Isso que é importante. Enquanto a pessoa sensação tem uma organização linear, a pessoa intuição não tem uma organização linear. Então é isso, amigos. A gente falou do pensamento. Primeiro a gente falou do problema, certo? Por que a gente precisa saber os tipos psicológicos? Porque existem bilhões de pessoas. E
se você trabalha com vendas, se você trabalha num consultório, se você trabalha, enfim, de toda qualquer forma, nós somos seres gregários, vivemos em sociedade. Se a gente passa a conhecer o nosso tipo psicológico e o tipo psicológico das outras pessoas, se a gente consegue enquadrar mais ou menos como que a pessoa funciona, primeiro, a gente não vai cobrar tanto das pessoas serem igual a gente é, a gente vai evitar muitos conflitos. A gente vai conseguir entender melhor as outras pessoas, entendendo melhor, a gente vai conseguir conviver melhor. E a gente vai conseguir fazer melhor o que a gente tem que fazer. Se você precisa, de repente, conversar com uma pessoa que é um determinado tipo, você vai conseguir chegar mais perto, você vai se aproximar melhor do mundo dela. A gente começou falando desse problema. A gente tem o problema dos tipos. Como que a gente classifica tanta gente? A gente falou, existe várias classificações, né? A classificação da astrologia, a classificação da medicina hipocrática, da medicina ayurvédica, da psicopatologia, da psicanálise. Existem os tipos de outros teóricos que a gente vai falar na próxima videoaula. A gente tem várias classificações. O Jung ele tem uma classificação muito inovadora, que é utilizada até os dias de hoje no consultório dos psicólogos, é utilizada nas empresas. Tá? E a classificação dele virou popular. A gente diz que uma pessoa bem extrovertida, né, um carioca, por exemplo, aqui em Minas, a gente nota muito essa diferença. Os cariocas são muito mais extrovertidos que os mineiros. Eles falam, chegam, parecem e tal. E lá, quando a gente vai para o Rio, a gente é mineirinho, né? Mineirinho é mais introvertido. Esses termos, eles são utilizados já no senso comum há muitos anos. E o Jung, ele teve uma formulação que foi brilhante. Ele conseguiu descrever muito bem e classificar muito bem os tipos psicológicos. No primeiro, a gente fala dessa distinção da atitude, introversão versus extroversão, duas atitudes do mundo que são totalmente diferentes. E depois, para a gente entender os tipos do Jung, a gente tem que falar nas funções. São 4 funções. Nós falamos primeiro função pensamento, função mais lógica, mais racional, ordena o mundo através da abstração, através dos conceitos. O pensamento contrário ao sentimento. O sentimento já é mais a partir da avaliação por valores, se é bom, se é ruim, se é mal, se não é mal, se é justo, se é injusto, se vale a pena, se não vale a pena. Isso é uma função do pensamento e do sentimento. Eu tinha um professor meu que ele dava um exemplo, era, enfim, com outro sentido, né? Não era aula dos tipos psicológicos, mas eu acho que é bem legal a gente utilizar aqui. Pode ser comprovado cientificamente que a Coca-Cola dá celulite, né? Então, a ciência consegue comprovar e estabelecer essa causa. A celulite, uma das causas da celulite pode ser a Coca-Cola, pode ser um refrigerante. Isso é comprovado em laboratório, logicamente é impecável, né? Você estrutura lá no laboratório, vê as causas e consegue comprovar que X mulheres tiveram e tal. Então, logicamente, a partir de conceitos lógicos, abstratos, você consegue comprovar que a Coca-Cola causa celulite. Isso é o tipo de pensamento. Ele vai dizer isso. O tipo de pensamento vai criar uma classificação, vai criar uma relação lógica, e essa relação lógica vai ter uma argumentação para sustentar ela. No caso da ciência, a argumentação lógica da ciência é a partir das experiências. Né? No caso da filosofia, a partir dos conceitos, e cada tipo de pensamento vai ter uma forma de, vamos dizer assim, comprovar a argumentação. Tá, isso é o tipo de pensamento. Para o sentimento, a pergunta vai ser outra. Se a Coca-Cola causa celulite, será que é bom ou será que é ruim tomar Coca-Cola? Será que vale a pena tomar Coca-Cola ou não vale a pena continuar tomando Coca-Cola? Essa pergunta, se a gente deve ou não fazer, se é justo, se é injusto, a celulite é bonita ou é feia, toda mulher tem celulite, a gente vai, sabe, mais ou menos, até que ponto a celulite, ou a quantidade de celulite é legal ou não. E todas essas perguntas têm a ver com sentimento. Por quê? A gente está fazendo uma avaliação a partir do julgamento de valor. A gente está valorizando ou desvalorizando. A gente vai ter que pensar nas duas possibilidades, nas posições opostas e chegar num consenso, chegar numa preferência. A gente está utilizando a função sentimento. As outras duas funções
conforme a gente falou nessa videoaula, é a sensação que é oposta à intuição. A sensação, sempre lembrem disso, está ligada aos 5 sentidos. A pessoa se aperfeiçoa na utilização dos 5 sentidos. Pensem num músico que escuta muito bem, consegue distinguir sons muito parecidos, consegue dizer isso é um Lá bemol, isso é um Ré sustenido, e consegue distinguir isso, né? Então a audição dele é muito apurada. Um artista, um pintor, um fotógrafo, ele acaba desenvolvendo muito bem a visão, certo? Não interessa o sentido, né? Se é a visão, se é a audição, se é o paladar, né? Eu falei, por exemplo, de um chefe de cozinha, de uma dona de casa que cozinha bem. Não importa se é um ou outro sentido, mas todas as pessoas vão ser classificadas como sensação porque elas utilizam muito bem os sentidos. Ou pelo menos um dos sentidos, mas aquele sentido é muito forte e faz com que a pessoa passe muito tempo da vida dela utilizando aquele sentido. Então é a função sensação. A última é a intuição. É a pessoa que é criativa, ela tem uma percepção a partir do inconsciente, que a gente chama do sexto sentido. Ela consegue ver ela não sabe muito bem como, mas ela consegue perceber as outras pessoas, ela consegue perceber as tendências, o que pode acontecer, o que vai acontecer. É como se fosse um sexto sentido mesmo que a gente diz, né? A pessoa meio que tem isso não me cheira bem, isso vai dar certo? Talvez não, isso não vai dar certo. É um pouquinho complicado de entender a intuição, acho que é o tipo psicológico mais difícil de entender, mas a gente vai abordar ele em detalhes nas próximas lições. O que eu gostaria de ainda falar hoje para vocês é que, além dessas 4 funções, né, a gente falou das 4 funções e dos 2 tipos de atitude. A gente vai duplicar essas 4 funções. Então, ao invés de a gente falar só em pensamento, a gente vai falar em pensamento introvertido e pensamento extrovertido. A gente vai falar de sentimento introvertido e sentimento extrovertido. A gente vai falar de sensação introvertida e sensação extrovertida. E a gente vai falar de intuição introvertida e intuição extrovertida, tá? A gente vai pegar esses 4 tipos de funções psicológicas e vai duplicar. Vai ter todas as funções vão ter essas variantes, se é introversão ou se é extroversão. Ok? Para já dar a dica para vocês, para ficar mais fácil, para vocês já entenderem a partir de agora. Vou pegar um caso só, tá? E depois a gente vai falar em detalhes dos outros também. Uma sensação introvertida é uma sensação, vamos dizer assim, mais dos órgãos internos, as sensações interiores da pessoa. A pessoa que tem uma sensação introvertida, ela vai ter uma percepção do próprio corpo que é incrível. E a gente mal vai conseguir saber disso. Também é um tipo psicológico um pouco raro, assim, mas é fantástico. Então a pessoa consegue perceber perfeitamente o funcionamento do coração, do rim, dos intestinos, da pulsação. É perfeito, assim, as sensações, que no caso são 5 sentidos são para fora, né? Mas quando a gente fala de uma sensação introvertida, uma sensação que é voltada para dentro. Então a pessoa tem essa configuração do corpo para dentro muito perfeita. Ela tem a percepção dos músculos, de todos os grupos, pequenos grupos musculares, do movimento. Eu acho que o típico exemplo de uma pessoa que tem uma sensação introvertida é um bailarino, né? Um dançarino. Não sei se vocês conhecem o Grupo Corpo. O Grupo Corpo é uma companhia aqui de Minas Gerais, uma companhia brasileira, fantástica assim mesmo. E eles têm obras, eu tive a oportunidade de ver ao vivo, brilhante, totalmente brilhante. Você fica assim boquiaberto com a capacidade que eles têm. E cada dançarino tem essa perfeição, né, de saber um movimento assim bem específico de qual parte do corpo ele tem que movimentar, o que ele tem que fazer, se ele tem que prender a respiração, se ele tem que soltar, se o batimento cardíaco tem que estar mais acelerado, menos. É uma sensação introvertida, ela é voltada para dentro, ela é toda voltada para a sensação
interna, né, para o corpo, como se o sujeito estivesse voltado para ele mesmo. Isso é introversão, o sujeito está voltado para ele mesmo. A sensação já extrovertida são todos esses exemplos que eu dei. Uma pessoa que escuta um som muito perfeitamente, é um músico, né, está voltado para fora, é extrovertido, voltado para as outras pessoas, para os outros objetos do mundo. Então, uma sensação extrovertida está voltada para fora. Pode parecer um pouco arbitrário no caso da sensação, aonde que vai terminar, né? O que é dentro, o que é fora, sendo que o corpo é um só. Mas a gente vai conseguir perceber muito bem as diferenças pelo que a pessoa diz. Uma pessoa que tem uma sensação extrovertida, ela vai ser, portanto, ligada, né? Lembra sempre, extroversão para fora. Ela é voltada para o mundo, para as outras pessoas, para as outras coisas. Portanto, ela vai conseguir se relacionar com essas coisas, com esses objetos do mundo. Esse exemplo que eu dei da pessoa que foi numa festa há 3 anos e lembra do vestido, do colar, do perfume, do penteado, a pessoa está usando a sensação, mas ela está voltando essa sensação para o mundo, para um outro objeto. Ela está colocando a sensação dela para fora, para se relacionar com a outra pessoa. Então, isso é uma sensação extrovertida. A sensação introvertida é a pessoa que, um yogi, né, ele fica lá anos fazendo aquelas posturas, hatha yoga, né, yoga do sol e da lua, ela fica meditando ali, fazendo todos aqueles movimentos, mas ela não tem interesse no outro, nas outras pessoas, nas outras coisas. Ela tem interesse nela, qual é o desenvolvimento, como que ela, por exemplo, dizem que existem yogis que conseguem mexer, né, conseguem utilizar e diminuir o batimento cardíaco. Não sei se isso é verdade, tá? Mas parece que sim, parece que isso já foi comprovado no laboratório. Sendo verdade ou não, o que quer dizer? Um yogi, ele é muito diferente dessa pessoa que vai numa festa e consegue gravar os detalhes do mundo, dos sentidos ali para fora. A psique dele não está voltada para fora, não está voltada para o mundo, ele está voltada para dentro. Então, mesmo que ele tenha uma postura corporal, uma capacidade sensória, utilizar o corpo dele com os 5 sentidos, ele está utilizando todo para ele mesmo. Essa que é a grande diferença. Então, se a gente pega os 4 tipos, a gente vai ter 4 tipos, mas cada tipo vai duplicar. Vai ser a sensação, portanto, extrovertida e introvertida, a intuição introvertida e extrovertida, o pensamento introvertido e extrovertido e o sentimento. Não é isso? Então, são as 4 funções e duplicados. Todas as funções vão ter esses polos também. Então, o que acontece? A pessoa vai se especializar numa dessas funções e utilizar a atitude dela predominante também. Ok? Vamos dizer que eu seja pensamento, só que o meu pensamento é mais extrovertido. Então, eu vou utilizar essa característica também da extroversão que eu já tenho no pensamento. Então, o pensamento vai se transformar em um pensamento extrovertido. Tá ligado, né? As duas coisas estão ligadas. A mesma coisa, a pessoa é mais introvertida, ela já tem aquela tendência, como a gente vai ver em lições seguintes, existe até, porque tem um problema assim, como que surge os tipos psicológicos? Como que a pessoa se torna uma coisa ou outra? No caso, pelo menos da atitude, da introversão e da extroversão, a gente tem cada vez mais argumentos para dizer que isso é inato, que desde bebezinho a gente já pode dizer que aquele bebezinho ali ele vai ser extrovertido. Ou o gêmeo, né? É muito curioso isso. Você pega gêmeos, os 2 bebês são idênticos, mas desde bebezinho, nos primeiros meses, você já vai notar que um bebê é mais extrovertido e que outro bebê é mais introvertido. Isso é fantástico, né? A neurociência vai tentar entender o sistema límbico, o sistema de recompensa, a gente vai falar mais disso, tá? O importante é o seguinte, no caso da introversão e da extroversão, a gente tem a tendência a acreditar cada vez mais que é uma coisa já do corpo, já é genética. No caso das funções, a gente tende a compreender que tem a ver com a personalidade desde pequeno, mas isso pode ser aperfeiçoado. A relação do sujeito com o meio vai fazendo com que ela vá se desenvolvendo em cada uma das funções. Normalmente também é comum
da pessoa desenvolver um tipo psicológico um pouco diferente dos pais, como se fosse para contrabalancear. Por isso também existe muito conflito familiar. Às vezes a mãe é mais sentimento, o filho nasce pensamento. Às vezes a mãe é mais sensação, o filho nasce intuição. Né? E o pai é diferente. Então isso vai fazendo com que a família fique completa. Cada um tem um tipo, cada tipo é diferente do outro, mas dá uma harmonia, ainda que conflituosa, no final das contas. Então, no caso, as funções seriam mais a partir do envolvimento da pessoa com o meio. Por isso a gente pode desenvolver. Se eu quero ser músico, eu vou ter que desenvolver essa habilidade da audição e trabalhar muito a minha sensação. Eu posso desenvolver uma coisa que de repente eu não tenho muito bem desenvolvido. Se eu não sou muito racional, se eu não sou muito lógico, eu posso estudar matemática, eu posso estudar filosofia, eu posso estudar ciência e aperfeiçoar muito. No dia de hoje, daqui a 5 anos, eu posso ter um desenvolvimento muito grande de uma determinada função psíquica. Entretanto, existe uma função psíquica que é, vamos dizer, mais fácil, é mais natural, flui melhor, aquilo já vai, parece que é tranquilo, você não precisa fazer muito esforço. A pessoa que é pensamento, ela vai fazer aquilo com muita facilidade. E ela já vai ter dificuldade, por exemplo, para fazer julgamentos de valor, ela já pode ter muita dificuldade de sensação. Então, se a gente pensa num nerd, né, que a gente fala, o cara que é estudioso, que de repente gosta de computador, gosta de tecnologia, ele tem a habilidade, ele tem a capacidade de captar conceitos, de estruturar formas, de gravar, né, toda a abstração ali. Mas ele pode ter muita dificuldade de dançar, não é? Ele vai numa festa e ele às vezes não vai conseguir dançar. Por quê? Porque a função dele, que é o pensamento, que é super desenvolvido, que é fácil para ele, faz com que as outras funções não sejam muito bem trabalhadas. Então, quando ele precisa utilizar a sensação para dançar, ele não consegue dançar, ele vai dançar duro. Se ele trabalhar, se ele fazer aula, ficar muito tempo treinando, ele vai conseguir dançar melhor. Mas mesmo assim, ele não vai ser o melhor dançarino do mundo. Já a pessoa que tem a função sensação muito, muito bem desenvolvida, ela vai ter muito mais facilidade para fazer uma aula de dança e tudo mais. Mas se ela for fazer uma aula de programação, né, para fazer programas de computador, que é uma função muito de pensamento, ela vai ter problemas. Então é isso, pessoal. Acho que eu consegui, creio, espero ter conseguido falar para vocês do problema. O problema dos tipos psicológicos é simples, existem muitas pessoas, não tem como a gente conhecer individualmente todas as pessoas, a gente precisa de determinados critérios para lidar com as pessoas. Esses critérios podem ser feitos de muitos e muitos modos. O Jung ele criou um modo, que é os tipos psicológicos dele, é muito útil, é tão útil que é utilizado ao redor do mundo todo. Testes psicológicos se baseiam nos tipos do Jung. A gente aprendendo os tipos psicológicos, os segredos dos tipos psicológicos, a gente vai aprender muito sobre si mesmo, sobre como se desenvolver, como se conhecer, como se aperfeiçoar, como ser um sujeito mais completo. E também a gente vai conseguir lidar melhor com as outras pessoas. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre os tipos psicológicos na história. Adiantando um pouquinho, a gente tem, por exemplo, Platão e Aristóteles na filosofia, para quem conhece. São dois pensadores muito importantes, mas que têm tipos psicológicos diferentes. Entende? Então, isso cria um conflito na história da filosofia, de tipos diferentes. Assim como houve um conflito lá entre Freud e Adler, vai haver lá entre Platão e Aristóteles. Na arte grega, existe conflito entre o Apolo e o Dionísio. Isso Nietzsche tem um trabalho muito importante sobre isso, né? Uma arte mais dionisíaca e uma arte mais apolínea, uma arte mais sentimento e uma arte mais pensamento. A gente vai falar sobre isso, sobre a história, como a gente pode perceber os tipos psicológicos na história. É isso que é o começo do livro do Jung. Ele vai fazer todo esse panorama histórico, ok? E aí na próxima lição, depois dessa, a gente vai entrar exatamente em cada um dos tipos e vai ir a fundo mesmo, pegar bastante exemplo e trabalhar bem para a gente entender cada um dos tipos e depois reconhecer qual que é o seu tipo, qual que é o meu tipo, qual que é o tipo das outras pessoas. Dúvidas, sugestões, críticas, comentários.
Vocês podem comentar embaixo, no formulário de comentários aqui no site, ou vocês podem me enviar e-mail. Meu e-mail é psicologiamsn, tudo junto, psicologiamsn@gmail.com. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Agradeço muito, estou muito feliz do curso. Acho que a gente vai poder compartilhar e conhecer muita coisa legal. Para mim vai ser uma experiência fantástica. Eu estou muito, muito feliz mesmo da participação de todos. Gostaria de agradecer aqui a confiança no trabalho e vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até a próxima.